cenário em que são enormes as mudanças e desafios em relação ao consumo, à economia e à tecnologia, e no qual a atenção das pessoas está cada vez mais pulverizada devido a uma oferta maior de produtos culturais e de entretenimento, como montar o seu negócio, como tocar o seu negócio? É o que os já apresentados Marcos Teles, Rui Campos, Samuel Seibel e Alexandre Martins Fontes discutem agora no painel Livrarias Brasileiras, Modelos de Negócios, sob a mediação de Vitor Tavares, sócio das livrarias Loyola e Drummond. Subam ao palco, por favor. Tá. Mas é o seguinte, antes da gente... Primeiro, boa tarde, pessoal. Última mesa. Vocês não estão cansados, não, porque a experiência que nós estamos tendo aqui, essa mesa anterior, dá para a gente compartilhar e pegar essas experiências e fazer também nas nossas livrarias. Eu acredito que vocês também têm muitas experiências a compartilhar conosco nas próximas edições da nossa convenção. Acon, eu preciso que você libera que tem um vídeo para passar da Rita Lobo, que ela passou antes de começar a mesa. Olá, aqui é a Rita Lobo, tudo bem? Eu estou em viagem de produção de um novo programa de TV e por isso não vou poder estar na Bienal. Mas eu quis vir aqui por vídeo, convidada por essa turma de peso que está aí no palco, o Alexandre, o Rui, o Samuca e o Marcos. Olha, eu me sinto em casa aqui na convenção da ANL, porque não tem trabalho que eu goste mais do que escrever livros. E eu não estou falando isso só porque estou na frente de tantos livreiros e editores. Eu falo isso em palestras, nas redes sociais. Ver um livro meu na vitrine de uma livraria, é uma realização muito, mas muito gratificante. É uma conquista, porque publicar um livro é um processo que eu considero precioso. É um projeto que não termina com a publicação. Quando uma pessoa compra um livro meu, a nossa relação está só começando. O livro de culinária vai conviver tantos anos com o leitor que vai fazer parte da casa. Ele fica na bancada da cozinha todos os dias, vai ganhar aquela intimidade com a família que só o livro bem folhado pode ter. E vai inspirar refeições inesquecíveis, momentos emocionantes. No fundo é assim, um livro é tão importante que para celebrar os 10 anos do meu site, do Panelinha, eu lancei um livro. Depois, para celebrar os 20, eu lancei outro livro. E de livro em livro, já são 12. E vocês sabem melhor do que eu, que todos continuam vendendo bem, uma venda firme, estável, mesmo depois de tantos anos de cada lançamento. E quando eu digo lancei, é um projeto completo, do início ao infinito. A ideia original, as receitas, as fotos, os textos, o projeto gráfico, tudo é feito dentro do Panelinha, que é a minha empresa. Depois vem a força, a potência desse parceiro incrível de tantos anos, que é a editora Senac São Paulo, que imprime, distribui e garante que os livros cheguem rapidinho até as livrarias. Eu acabei de lançar um livro que é o livro da minha vida, né? O Panelinha. E eu resolvi que o lançamento ia ser um pouco diferente. Eu estou fazendo sessões de autógrafo relâmpago. Como assim? Olha, no contato com o público ao longo dos anos, eu fui percebendo que um livro, ele não é lançado numa noite, ele é lançado todos os dias, precisa de um esforço permanente. Opa! Então eu tive a seguinte ideia, usar as forças das minhas redes sociais para fazer vários lançamentos e ajudar a divulgar as livrarias. Porque na clássica noite de autógrafos, mesmo que tenha muita gente na loja, não se compara ao tamanho do público que eu tenho nas minhas redes. Então, eu vou cada vez em uma loja e só aviso onde eu vou estar na hora. Eu deixo vários livros assinados, faço fotos com quem aparece por lá, e isso vira um vídeo que é publicado no dia mesmo nas minhas redes e nas redes de vocês. Deu super certo. Graças a esses relâmpagos, a dedicação do Senac e a parceria de vocês, o Panelinha está brilhando nas livrarias e virando o livro da vida de muitas famílias pelo Brasil. Mas eu preciso dizer uma coisa para vocês. Quando eu faço um post sobre o livro, é bem comum os seguidores me perguntarem: onde eu compro?
Ué, na livraria. Só que tem gente que não sabe, porque nunca entrou numa livraria. E tem gente que mora em cidade que não tem livraria. Então, eu me esforço ao máximo para listar as livrarias que vendem os meus livros. Eu faço isso marcando o perfil de vocês nas redes sociais e faço isso com link no meu site, por onde passam 4 milhões de pessoas por mês. Então, eu queria fazer um combinado com vocês. Estamos juntos na defesa dos livros e eu queria que todos vocês aproveitassem esse espaço nas minhas plataformas. É bem simples. Anota aí, anota a receita. É só mandar um e-mail para adm@panelinha.com.br. O que esse e-mail precisa ter é a cidade ou cidades da sua livraria, o perfil dela nas redes sociais e o link para os meus livros no site da livraria. Bom, antes de me despedir, eu queria pedir para o Luiz Américo, meu grande parceiro à frente da editora Senac, levantar e se apresentar para vocês. Pronto? Agora que vocês já sabem quem é o Luiz, é só fazer os pedidos, hein? Ô Luiz, não esquece de tirar pedido com esse pessoal que está aí no palco, tá? Beijos para todos. Beijos aqui, sabe de onde? De Ouro Preto. Ai, que delícia. Beijo. Muito bem. Isso aí. Vamos lá, então. Estou aqui no meio não, entre, né, 4 personalidades, empresários do nosso setor, muito bem posicionados, né? Mesmo a gente sofrendo no nosso segmento, sofre ameaças, desafios, erramos, acertamos, e temos aqui, com toda certeza, vamos ter aqui na palavra deles, né? Na fala deles, experiências exitosas que vamos compartilhar com vocês. Respeitando, Alexandre, alfabética, não pelos seus cabelos, o primeiro a contar um pouco da sua experiência na Martins Fontes, lá em São Paulo. Como eu digo lá, nós estamos, né, com a Livraria Drummond na Consolação, você está no Paraíso, é o outro lado da Paulista, estação Consolação e o início da Paulista, Paraíso. Então vamos ver se a sua livraria de fato é um paraíso no meio literário. Bom, obrigado, Vitor, pelas palavras. Mais uma vez, boa tarde a todos. Super feliz de estar aqui, apesar da brincadeira que eu fiz na outra mesa, do lado aqui do Rui, do Samuca, do Marcos, do Vitor, que são não só amigos, mas profissionais que eu, de fato, admiro muito. A ideia dessa mesa, na verdade, é mostrar a experiência de 4 livrarias, que são livrarias importantes dentro do cenário brasileiro, mas com projetos livreiros distintos. Talvez o projeto da Martins Fontes seja o mais diferente das 4 livrarias que estão aqui, pelo fato da Martins Fontes, ou pelo menos a Martins Fontes administrada por mim, ser hoje são 2 livrarias. Eu brinco que eu tenho 2 livrarias porque eu herdei 2 livrarias. Se dependesse de mim, eu teria uma só. É um projeto, na verdade, de uma livraria, e é essa história que eu quero contar agora aqui para vocês. Mas, antes de mais nada, contar um pouco a história do Martins Fontes para aqueles que não conhecem. Eu sou uma 2ª geração, estou com 63 anos. A Martins Fontes foi fundada exatamente 63 anos atrás. Eu não fui fabricado em cima de uma pilha de livros, mas a livraria foi fundada em janeiro de 1960 e eu nasci em abril de 1960. Então eu brinco que eu nasci dentro de uma livraria. A Martins Fontes, então, foi fundada pelo meu pai e por 2 irmãos, na cidade de Santos, e lá se vão 63 anos, mas a verdade é que, a partir de meados dos anos 70, o meu pai se mudou para São Paulo e ali voltou para a edição, começou a publicar os primeiros livros da Martins Fontes, e durante a sua vida toda, infelizmente uma vida mais curta do que deveria ter sido, meu pai faleceu de 66 anos, há 23 anos, durante
pelo menos os últimos 30 anos da vida dele. Ele teve 25 anos, ele teve à frente da editora. E por que eu falo isso? Porque até algum tempo atrás, quando se falava em Martins Fontes, as pessoas pensavam na editora Martins Fontes. As pessoas nem lembravam que a Martins Fontes fosse uma livraria ou que tivesse uma livraria. Primeiro porque nasceu em Santos até hoje é a principal livraria da cidade, mas em São Paulo nós tínhamos uma participação sempre muito pequena, e no Rio de Janeiro, já desde os anos 80, tínhamos uma livraria aqui no centro, mas livrarias de pouca expressão, pouco conhecidas dentro da própria cidade. Mas eu, então, em 2005, meu pai, repito, faleceu em 2000, em 2000 eu e meu irmão assumimos a empresa, ficamos juntos alguns anos, mas em 2005, a partir de janeiro de 2005, nós tomamos uma decisão que foi começar um processo de cisão. Naquela altura nós tínhamos 4 livrarias, eu fiquei administrando 2 e ele 2, e mais tarde acabamos, como vocês sabem, criando 2 selos editoriais, e o selo que eu cuido é o selo da BMF Martins Fontes. Mas eu quero contar da experiência dessa livraria na Avenida Paulista, porque usando aqui a expressão inglesa, é um case que vale a pena ser contado. Quando eu assumi a livraria da Paulista, ela foi fundada em 1997. Quando nós fomos para aquela localização ali da Paulista, nós tínhamos exatamente 80 metros quadrados. Uma livraria de 50 metros quadrados, que na verdade era uma parceria que nós tínhamos com a Cambridge University Press. Era uma loja só com livros publicados pela Cambridge, livros em inglês, livros acadêmicos, todos os setores do conhecimento humano, e os outros 30 metros quadrados eram um showroom da editora Martins Fontes. Ou seja, não era nem exatamente uma livraria, era o showroom de 2 editoras, uma coisa muito pequena. Em 99 a gente fez uma primeira ampliação, e logo depois meu pai faleceu. Tudo isso para dizer o seguinte: em 2005, quando eu assumi a livraria, aquela livraria primeiro tinha ao seu lado, estamos na Avenida Paulista, tínhamos a Livraria Cultura, que até então era, de longe, a mais importante livraria da cidade de São Paulo. Próximo da gente tinha a FINAC, que é, como todos nós sabemos, uma multinacional do livro. E num shopping, a 2, 3 quadras ali de onde nós estávamos, a Saraiva, que era a maior rede de livrarias do Brasil. Martins Fontes era, de verdade, o patinho feio ali nesse grupo de livreiros. E eu, quando assumi, jamais poderia imaginar o que aconteceria com a Cultura, o que aconteceu com a FINAC e o que aconteceu com a Saraiva, e que nós seríamos a livraria que ficou ali naquele bairro. Mas, claro, não vou entrar no mérito do que aconteceu com essas livrarias que eu citei aqui, mas contar um pouco do que aconteceu com a gente. Desde o primeiro momento, então, em janeiro de 2005, quando eu assumi a livraria, as pessoas me perguntavam o que eu gostaria de fazer ali naquela loja, e eu respondia, porque sempre fui um grande admirador da Livraria Cultura em São Paulo. Eu falava, olha, se eu fizer 10% do que a Livraria Cultura vem fazendo ao longo dessas últimas décadas, eu já sou um homem feliz. O que eu queria dizer com isso, na verdade? Eu sonhava com uma livraria que fosse uma livraria democrática, uma livraria que vendesse livros para todos os públicos, uma livraria profissional, uma livraria com uma equipe experiente e atenciosa, uma livraria que apostasse no fundo de catálogo das editoras, pequenas, médias e grandes, não fosse uma livraria que vendesse só best-sellers. E foi isso que eu comecei a fazer, foi isso que eu aprendi ali com a Cultura, e eu entendia que eu não conseguiria fazer isso
se eu estivesse administrando muitas lojas. Então, logo tomei também essa decisão, que eu tenho até hoje comigo, que eu não tenho interesse, pessoas me perguntam se eu tenho interesse em abrir outras lojas, eu definitivamente tenho claro para mim que eu não tenho. Nós vamos ouvir aqui a experiência de outros livreiros maravilhosos que estão seguindo um outro caminho, mas então essa foi a minha decisão, de fazer uma única livraria, mas transformar essa livraria na melhor livraria que ela pudesse ser, que o mercado permitisse que ela fosse. Nós temos hoje nessa livraria um espaço bastante confortável, eu não posso dizer que é uma mega loja, mas é uma loja para aqueles que conhecem hoje já com 3 andares, com café. Em breve a gente vai abrir um segundo café lá dentro. Uma livraria que tem mais de 200 mil títulos para pronta entrega. E o que eu fico feliz, e nunca trabalhamos com outro produto que não fosse livro, a gente sempre apostou no produto livro. E a história é que de janeiro de 2005, deixa eu contar esse detalhe aqui, não sei se tem alguém da Record aqui nos ouvindo, mas essa livraria era tão pouco importante no cenário livreiro brasileiro de São Paulo, que quando eu assumi ali em janeiro, a Record demorou 6 meses para fazer a primeira visita a essa loja. Eu comecei a ir atrás das principais editoras. Então é importante, mas finalmente acabou aparecendo, e hoje nós temos uma parceria muito importante. Mas isso para mostrar para vocês, porque muita gente tem a impressão de que as coisas caem do céu, de que a Livraria Martins Sons, porque tem 63 anos, já tinha aquilo ali, aquele espaço conquistado, e nada poderia ser mais distante da verdade. Vou dar essa informação também aqui para vocês. Contei que a livraria foi inaugurada em 97, meu pai faleceu em 2000. Nos anos de 2001, 2002, 2003 e 2004, nós vendemos em 2001 menos que em 2000, em 2002 menos que em 2001, em 2003 menos que em 2002 e em 2004 menos que em 2003. Ou seja, a livraria mal tinha nascido e estava desaparecendo. Então, quando eu peguei ali a livraria em janeiro de 2005, realmente vocês não fazem ideia do que eu encontrei da equipe mal treinada, uma coisa absolutamente horrorosa, sem nenhum exagero. E desde então começamos a implantar essa nova filosofia de trabalho, e eu fico feliz de dizer para vocês que desde então essa livraria vem crescendo de uma maneira quase assustadora, o que mostra que vale a pena investir no livro, vale a pena acreditar no produto do livro, desde que a gente faça um bom trabalho, e a gente vai ouvir aqui vários casos semelhantes a esse. Para dar números para vocês, o Paulo não é o único que tem insônia aqui no nosso grupo. Ontem à noite eu estava lá fazendo ainda umas contas para apresentar aqui para vocês. Estou longe de ser o Marcos Pérez, aliás, não é o meu forte, mas de qualquer maneira eu peguei o que nós havíamos vendido no ano de 2004 e calculei a inflação que nós tivemos aí nesses últimos 18 anos, na verdade, e vi o que nós estávamos vendendo, então, quando eu assumi em janeiro de 2005, e o que a gente está vendendo hoje. Eu fico feliz de dizer para vocês que o crescimento é um crescimento de 11 vezes. Quer dizer, nós vendemos hoje 11 vezes mais. Nem sei o que é isso em percentual, Marcos, você que é bom, mas são 11 vezes, você multiplica por 11 o que a gente vende hoje. É verdade que nós fizemos investimentos, evidente, na loja. Nosso primeiro investimento que eu fiz, para além desse assunto que nós conversamos há pouco, a questão dos metadados e tal, é o investimento na internet. Nós temos um site na internet desde 2007, que é um investimento forte que a gente vem fazendo.
Então, temos feito o nosso melhor para que essa livraria cresça e, de alguma maneira, ofereça para os nossos clientes o melhor serviço possível que uma livraria pode servir. Eu acho que eu falei isso, temos livros nacionais, temos livros importados, a gente importa, a gente tem uma experiência com a importação há já alguns anos, algumas décadas, na verdade, mas agora estamos fazendo um trabalho bem mais forte nessa área. Tem setores da livraria que hoje tem mais livros importados do que livros nacionais, setor de arte, por exemplo, design, arquitetura. Eu, quando assumi a livraria, ela tinha 10 funcionários. Hoje nós temos, no total, entre internet e livrarias, estou falando só das livrarias, não vou entrar aqui na editora, 102 funcionários. Aliás, desculpa, a gente tinha 11 contando com a outra livraria, e hoje temos 102. Então, vocês veem que o crescimento, quer dizer, de vendas, ele equivale um pouco aos investimentos que vão sendo feitos. Então, uma história bacana de ser contada. Eu acho que é uma história que, acima de tudo, confirma que, quando a gente se propõe a fazer um trabalho direito, mesmo no mundo do livro, que a gente sabe, falamos muito sobre isso aqui, eu mesmo falei várias vezes, dos grandes desafios que a gente tem, é possível de se fazer um trabalho que nos orgulha a todos, e eu fico feliz de estar dividindo isso aqui com vocês. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Eu também, como professor do livro, é um orgulho ouvir o seu depoimento e falar que acredite no livro. O livro também dá certo para quem trabalha direitinho com vocês. Marcos, agora vamos ouvir um pouquinho da história da leitura. E eu gosto quando você fala, Marcos, você, na época da pandemia, mesmo durante a pandemia, você não parou de investir. Você abriu lojas durante aquele momento mais nevrálgico da pandemia, né? E uma coisa que eu marco muito, até no meu jeito de administrar também, que você não tem medo de abrir lojas depois feito um bom estudo, mas caso também não dê certo, também fecha as lojas, né? Vamos ouvir um pouquinho da sua experiência, Marcos. Obrigado, Edith. Bom, eu primeiro vou contar também um pouquinho da história, para só dar uma contextualização e depois tentar dar algumas coisas que eu acho que podem ser assim diferentes e podem ajudar. Bom, a nossa família é diferente, é muito grande, né? Meu pai e minha mãe tiveram 15 filhos, nós somos 15 irmãos. Depois meu pai ainda separou, teve mais 5, né? Então a família é grande. Na minha casa da minha mãe também, eles eram 13 irmãos e do meu pai 11. Então a nossa família é bem grande, no interior, eu acho que lá não devia ter televisão, né? Cidade de 13, 14 mil habitantes, Dores do Indaiá, em Minas. Meus irmãos, sempre o pessoal lá em casa gostou de ler. O meu pai gostava de escrever poesia e contava história de bicho, toda a história dele, os bichos eram personagens, faziam as coisas, né? E a minha mãe também contava histórias dela, eram mais parecidas com essas de Grimm e tal, que eram meio tenebrosas, sempre os meninos saía, desobedecia, era sequestrado, sumia e era triste. Depois dava tudo certo, né? As histórias antigas eram meio, acho que feitas para botar medo para os meninos obedecer, né? A gente escutava, abria aquele olhão assim, ficava caminhada no chão, escutando e ouvindo, né? E fomos criados nesse ambiente, todos começaram, nem todos também, não é igual, né? Uma família desse tamanho, verdade tudo, né? Cada um vai seguir um caminho. Mas a maioria gostava muito de ler. Um dos meus irmãos, quando tinha 15 anos, fez um clube de leitura na escola, ajudou a arrecadar livros e tal. E em Belo Horizonte, com 16 anos, eles viram as livrarias, que tinha uma livraria Amadeu, que era antiga. A cidade de Belo Horizonte é razoavelmente nova, mas já tinha mais de 50 anos. Naquela época, essa livraria Amadeu existe até hoje, deve ser a mais antiga de Belo Horizonte. E ele marcou aquilo e quis abrir uma livraria. Passou 2 anos, arrumou um primo, ele estava com 17, não tinha feito 18, o primo tinha 18, 19, mudaram para Belo Horizonte e abriram uma livraria de usados. E dentro disso, dessa livraria de livros usados, eles não tinham dinheiro, né? Montaram, era pequenininha, tinha um balcão de 4 metros,
por talvez 6, 25 metros ou 30, não sei o exato tamanho não. Tem até uma foto antiga aqui. Abriu em 68, chamava Livraria Lê, porque o meu irmão, o primeiro é Lúcio e ele Nídio, né? A livraria era Lê. Vamos ver se passa aqui. Não está aparecendo a minha não. Ah, passaram a propaganda aqui, gente. Desculpa, era no final, botaram o início. Conheça novos horizontes com a leitura. Esse agora vai vir a apresentação. O PowerPoint acho que eu tenho que apertando aqui, né? É isso. Essa livraria aí está com 2 portas, era meia livraria dessa, quando chamava Lê. Meu irmão fundou, isso aí já era na época que eu trabalhava lá. Ele abriu em 1967. Ele era ouvidor, na época não tinha shopping, era uma galeria de centro, tinha a primeira escada rolante, aqui em São Paulo e no Rio também deve ter tido alguma galeria. Na época parecia um pequeno shopping, né? Tinha algum movimento e nós não tínhamos dinheiro, ele abriu no 2º andar e foi na casa dos amigos, dos parentes, a família era muito grande, muito amigo, para todo lado, né? Para comprar os livros. Para falar a verdade, a metade tinha 10 livros lá, ou 12 ou 15, nem cobrava, doava os livros. E dali eles começaram, depois de alguns meses ou um ano, começaram a pôr também livros novos, mas ela começou comprando, vendendo e trocando livros usados, depois virou novos e usados, hoje menos de um ano. E continuou assim até 1971, ele, na mesma galeria, em cima tinha um colégio, Palomar, aí tinha umas apostilas lá, ele conversou com os 2 professores e falou, pô, nós temos que fazer um livro dessa apostila, e começou a fazer livro didático. Né? Fez uma coleção, acho que a primeira, eu não tenho certeza, foi de história, depois de biologia. E na época chegou a ser a editora Lê relevante em didático, principalmente lá em Minas Gerais. Um tempo, em 76, ele vendeu, já foi trazendo os irmãos de Dores, o Belmiro e o Gervásio eram em 69, aí já tinha mudado uns 4, 5 irmãos, daqui a pouco minha mãe foi uma metade e resolveu levar a meninada também. Nessa época que mudamos, em 70, eu sou de 66, mas ainda tinha 3 anos, não tinha completado 4. Fomos para Belo Horizonte, né? Início de 70. E dali foi trazendo a família e todo mundo trabalhou lá praticamente. Os 15 irmãos, acho que uns 12 passaram pela algum momento na livraria, né? E depois abrimos lojas de rua também, né? A primeira filial está aí como 81, mas acho que teve uma menor antes, que depois fechou. Talvez essa seja a primeira filial que se perpetuou aí. Antes de 80 teve mais alguma. Essa foi a primeira mega, nós já fomos abrir uma primeira loja pequena, de 100 metros em shopping. No início foi difícil, a gente ia negociar com o shopping, fazer igual loja de rua, negociava aluguel, estava apertado, depois descobria que só o resto das despesas somava o condomínio, tal de fundo de promoção, mais não sei o que, PTU, a luz é dobrada porque tem ar-condicionado, às vezes o resto dava mais que o aluguel, né? Então, a primeira loja, a segunda, a gente nunca negocia muito bem, né, em shopping. Eles têm muito mais informação que a gente só levava chumbo. Mas aí já tinha umas 2 ou 3, essa já foi a primeira mega. Quando vimos em São Paulo, abrindo em 95 a Saraiva, pensando, pô, já tinha visto nos Estados Unidos, em outros lugares, mas pensava, no Brasil não dava ter uma loja dessa, né? Aí vimos em São Paulo, pô, no Brasil dá, né? Mas São Paulo é outra cidade. Aí, depois, nós abrimos, uns 3 anos depois, se não me engano, a Saraiva foi em 95, nós fomos talvez, Minas a primeira, talvez a quinta, a sexta, já tinha algumas Saraivas já, pelo menos, umas 3 ou 4, talvez o Attica Shop deve ser um ano antes da gente aí, então não tinha muitas megas não. Para nós, que tinha uma loja de 100 metros, 150, a galeria era 30, depois virou 60, né? Era uma livraria grande, então juntou uns 4 irmãos, mais um primo, e juntos, né, quem era gerente da loja era a Vânia, mãe do Rodrigo, que está aí, que
são meus primos, e abrimos a primeira mega. Juntamos muita gente, estava com medo de estar errado, né? Cada um tinha um pedaço, e fomos embora e entramos nesse novo modelo. A partir daí, apareceu mais negócio e tal. Abrimos também a leitura.com em 99, mas para te falar a verdade, não vendia tanto, porque a gente não queria dar desconto, vendia o mesmo preço da loja, aí não ia para frente, todo mundo vendia com desconto na internet, mas também não dava muito prejuízo não, mas também não crescia, porque a gente nunca era muito assim, aquela ideia que a Amazon colocou, e no Brasil ainda não tinha Amazon, mas os outros copiaram, queriam ser a Amazon do Brasil, né? Era crescer rápido mesmo, se desse prejuízo e tal, e de fato cresceram, era um negócio perigoso, porque a Amazon depois conseguiu se reinventar e virou outro negócio, foi ganhar dinheiro, depois ganhando 15% de comissão no Marketplace e outros negócios, né? Mas a maioria não conseguia virar uma Amazon do Brasil, né? E replicar isso. Muitos aí já quebraram. Então, nós ficamos, crescia pouco, não dava nem 1% da nossa venda, a gente também era teimoso, não queria dar desconto nenhum. E chegou uma época lá para 2014, estava um ano assim complicado, estava muito tempo segurando preços de luz e tal, a gente sabia que havia um problema, né, econômico. Então, naquele ano, resolvemos fechar a loja virtual. O pessoal falou, mas vocês são loucos, vocês estão abrindo loja física que vai acabar e fechando a virtual. Mas nós não estamos ganhando dinheiro na loja física, na virtual, nós não fomos eficientes, não sabemos ganhar dinheiro, o que adianta? Vou vender muito, podia vender 10 vezes mais, abaixasse o preço, mas teria prejuízo, preferia não ganhar nada, mas não perder também, mas ficava ali só para aprender, né? Mas durou, de 99, chegou em 2014, fechamos, ficamos fora o 14, 15, até acho que 90 e... Daniel, daí sabe falar melhor, foi 2019, né, Daniel? No segundo semestre. Mas foi uma sorte danada, só reabrir uma loja, não estava vendendo nada, porque a gente também não dava desconto, não apostava muito. Aí veio a pandemia, aí resolvemos, pô, agora tem que investir, né? Ficar fechado 4, 5 meses, né? Aí demos uns descontinhos, pouco, 10% aqui, nada ali 5%. Alguns livros compravam promoção, dava para dar 20%, mas sempre mantendo uma margem. Começou a crescer. Na pandemia não tinha outro jeito, né? E o Daniel liderou isso aí, ele é nosso sócio lá, puxou e daí para frente cresceu. Hoje é a nossa maior loja, na venda total da leitura deve dar mais de 7% em valor, número de livros, porque o resto também tem papelaria, né? O livro é 60% da nossa venda, a papelaria é 30%, tem outras coisas que dão 9% ou 10%. Então, na livraria, porque a loja virtual é 98% a nossa. Nós não forçamos muito nas outras áreas, até porque papelaria você vai vender, não dá para vender só para o seu estado. Metade do material escolar tem substituição tributária, paga o imposto adiantado, e se você vende para outro estado, tem que pagar de novo. Para pedir isso de volta, pode esquecer, entendeu? Não volta o imposto não, depois que entra, você fica 10 anos para recuperar qualquer coisa. Mas hoje a loja virtual dá lucro, claro, menos que a loja, tem que pagar para os marketplaces, o custo da loja não é barato, é uma falácia essa história que gasta só depósito, é baratinho. Você tem que manter a loja, e quem não é tão grande tem que vender dentro do marketplace, que é muito mais caro que o aluguel de loja. Eu costumo dizer que na nossa loja, isso vai fazer parte também do que eu vou explicar, você tem que tentar gastar menos de 10% do que você vende. Com aluguel, condomínio, que tiver fundo, luz, PTU, um imóvel. Né? Se tiver menos de 10%, provavelmente vai sobrar um lucro próximo de 5%. Se você gasta 13 ou 12, você vai custar ganhar 2, 3, né? Se você já gasta mais de 15 ou 16, 17, não adianta fazer mágica que você não vai ganhar dinheiro. Né? Então não tem jeito. Por isso, nós aprendemos a fechar as lojas também. Eu ia para fechar uma loja, eu ficava 2, 3 anos discutindo aquilo. Aí um dia nós aprendemos também que não tem jeito de só abrir, não. Se não fechar, você não vai para frente. Eu acho que tão importante o nosso crescimento como abrir loja foi de fechar. E todos os anos, tem mais de 30 e tantos anos, a gente fecha uma loja. Já fechamos 39. O pessoal fala, pô, não quer ver alguém que tem orgulho de falar que fecha a loja, né? Depois de apanhar muito e fechar muito, nós aprendemos que isso é importante. Algumas já diminuímos. Ninguém vai acertar tudo. A gente não pode continuar no mesmo erro, né? Não deu certo, muda de ponto, troca, abre, está
está muito bem, aumenta, né? Está ruim, diminui. Samuel também é corajoso. Já. Quantas lojas diminuiu, né, Samuel? Ou mexeu, a gente tem que ter isso aí no comércio. Essa foi a primeira, em 2000, que nós abrimos fora de Minas Gerais, já tinha Belo Horizonte, Contagem, uns 3 no interior. Mas a gente que vem de Minas é meio interiorano, custou a sair. Aí, nós somos de 67, só em 2000 que saímos, fomos para Brasília, porque tinha família lá, né? Irmãos, pais do Leandro, que está aí, e eles, nossos sobrinhos que tocaram essas lojas, hoje eles estão lá com 7 lojas, vão abrir a 8ª, só em Brasília, e depois de lá, nos ajudou a crescer, fomos para outros estados, Norte e Nordeste, né? E a empresa começou familiar, isso também é muito interessante. Meu irmão lá atrás, para abrir uma loja, me deu lá, me ajudou para ficar ajudando a loja, me deu 10% da loja. Meu irmão que fundou o Emílio. E com esses 10% eu fui crescendo, comprei mais cota. Um dia, separando, abri as minhas lojas. Meu irmão, que ficou, esses vendeu, foi petitora, depois mexeu com outro ramo, construção. E o que é médico, que assumiu, ficou muito tempo. Quando estudou fora, me colocou e quem deu as cotas foi o fundador. E depois fomos crescendo na família e eu acabei replicando a mesma coisa. Aquelas pessoas que estavam com a gente, primeiro um irmão, um sobrinho, mas com o tempo, aqueles funcionários que estavam bem com a gente, já tinha mais de 10 lojas, ou 12, ou 15, nesse momento a gente abriu uma nova cidade, uma área nova, a gente escolhia aquele gerente, já tinha 2, 3 anos, que estava acima da média, o cara que já trabalhou, já estava bem, conhecia a leitura, falava, você não quer ir para tal cidade e abrir uma nova loja? E abria, dava certo, depois abriu a segunda. E assim foi crescendo. Hoje, na leitura das 103 lojas abertas hoje, nós vamos chegar ali, depois eu falo dos números, que é isso aí? Primeira em Campinas, né? É porque entrou a primeira em São Paulo, foi Campinas e Jundiaí, é verdade. E em 2013 foi a primeira do Rio, antes tinha entrado no Nordeste, mas tudo bem, aí do Norte, 2014, faltou de Nordeste, faltou 2008. Primeiro é interessante, nós crescemos primeiro na região que tinha mais carência de livrarias ou de megas naquela cidade. Né? Então, fomos para, primeiro para João Pessoa, Maceió, e depois fomos chegando nas capitais, nas cidades maiores. Nós procuramos onde fazer uma conta de quantas livrarias tinha na cidade, qual era a população, quantos metros quadrados tinha em cada cidade por habitante, e ficava escolhendo aquelas que deveria abrir. Claro, depois você chegar com um acordo no shopping também, não é moleza não, né? Quem mexe com o shopping aí, os Carias, Samuel, Rui, às vezes já negocia 3, 4 anos, né? Eles quererem ir para uma livraria e fazer um preço. A gente não paga igual uma loja de roupa, outra normal, não. Tem que pagar menos, porque o nosso ramo não é tão fácil, não dá para vender vezes 3, né? Igual alguns ramos fazem. Aí só uma ideia das lojas, aí os estados que nós estamos. Ano que vem a gente vai também para o Mato Grosso, então vamos chegar montando o Distrito Federal, no 23ª unidade da federação. O ano passado terminamos com 99 lojas, fechamos uma, vamos terminar com 109, vamos abrir 11, fechando uma, vamos dar 10. O ano que vem deve ser por aí também, a gente acha que vamos terminar com 119, as descendo estão assinadas, as do ano que vem, na verdade, só 3 assinadas, mas muitas em andamento, então é uma estimativa, pode dar uma mais ou a menos aí. A equipe da loja, a leitura tem cerca de 2.100 funcionários, né? Os estados que estão amarelos são os que estão abrindo loja esse ano, quer dizer, vai ter loja Grande do Sul, São Paulo, Rio, eu não estou enxergando direito todos não, tem um ali que está parecendo que é Goiás, mas acho que não é não. E lá em cima vai abrir no estado de Ceará, Rio Grande do Norte, Belém, então, esses estados aí vão ser esse ano. E vamos continuar crescendo, nós não temos pressa, na verdade, está acima do que a gente gostaria, mas é interessante, quando está ruim, como a gente é muito cuidadoso, não faz dívida, sempre tem o dinheiro guardado, é engraçado, quando está ruim, 15, 16, acabamos abrindo mais loja, que quando estava bom.
Aí chegou também naquela fase de fim de 18, essa live fechando loja, nós estamos abrindo também. Na pandemia, todo mundo com medo e fechando, nos procuraram, abrindo também, 10 lojas. E durante a pandemia, fechamos o contrato, reabriu em julho, abriu mais 10 lojas no segundo semestre, de uma vez. Porque nossa conta é assim, ter o dinheiro, tendo uma pessoa para olhar, e se a gente conseguir, acha que vai vender tanto e conseguir fazer as contas daquela loja vai dar lucro, eu entro. Para nós não tem o shopping que a gente ama e acha que ele é o que vai vender mais. Não adianta vender muito e pagar 15% de despesa lá, não vai ganhar nada. Então, no início a gente não pegava esses shoppings bons, depois você cresce, o shopping acaba te ajudando um pouco, né? Fazendo mais barato, porque a gente não paga. Acho difícil alguém que está dentro de shopping, num shopping parecido, ter pagado menos que a gente. Porque não é que a gente paga muito pouco, é porque a gente faz uma conta quando pode pagar, apareceu, entra, não apareceu, não entra, entendeu? Nós temos um número assim, que a gente aprendeu a respeitar. É porque também já apanhamos muito, né? Quantas que já deram errado, não é verdade? Ninguém só acerta, isso pode esquecer. Então, além disso, uma coisa que eu acho muito importante foi essa ideia que não foi só planejada, a gente viu o Banco Garantia fazendo isso, o cara crescia, entrava, ganhava um pouquinho, ficava acima do nível, ele já ganhava mais que nos outros bancos de investimento. O cara que era muito bom, cliente sócio, 0,5% lá, 1%, não saía mais. E alguns cresceram, viraram até, né, do trio hoje, assim, sócio de grandes empresas. Agora, Americanas deu mal, mas fizeram muita coisa boa antes, né? Americana é mais uma desse processo de vender um prejuízo na internet e ganha valor na bolsa, mas não sei até quando uns conseguem depois fazer uma empresa lucrativa, outros não, né? Só já falei demais aqui, tentar alguma coisa que eu não falei aqui. A gente foi para cidades mais carentes, que não tinham um baixo nível de livrarias por habitante, e a gente sempre deu muito autonomia para o nosso gerente. A gente já faz um cálculo de 3 anos, claro que nunca acerta, né? Da 10ª para mais, nunca acertamos a hora. Mas chega ali, dá para pelo menos ter um plano, né? Quanto vai vender, quanto tem que gastar por mês, quanto pode comprar, e aí dentro disso ele vai escolher os livros dele. Claro que a gente tira uma lista de livros e manda e tal, mas depois é incrível, nossas lojas, não sei se é uma vantagem ou desvantagem, acho que tem dos dois, né? Vantagem e desvantagem, mas tem uma coisa interessante. Cada ponto tem uma, vamos dizer, uma natureza maior do tipo de cliente, mais infantil, mais adulto, mais técnico, não são iguais. E o sócio também, ele tem o estilo dele, coisa que ele gosta mais. Então nós temos loja que é ótima de infantil juvenil, outra é ótima de quadrinho, outra vende CTP, não são iguais, é incrível, não sei na leitura porque é um pouco da cara do ponto e como cada um pode ter autonomia, as lojas nossas não são iguais, igual uma Saraiva e tal. E um pouco também, talvez, porque faz diferença isso, o sócio tem autonomia, acaba virando a cara dele, né? Daquele que está tocando a loja e da sua equipe. A nossa loja, a gente manda, negocia com a editora, dá uma ideia do que vai comprar, um cálculo e manda para as lojas. A loja pode aumentar, baixar, ela que vai decidir o seu desenho. Vai uma sugestão calculada por todas, né? Mas não é igual, cada loja toma seu desenho e é diferente, né? Eu já devo ter explorado o tempo aí. A gente faz muita lista de sugestão diária, infanto juvenil, CTP, pelo menos 1 ou 2 por ano de cada área. E nessas listas a gente sempre tem que fazer uma curadoria e colocar outros livros que a gente não vende bem, mas que são livros bacanas, premiados, que poderiam vender bem. Aí uma das listas, muitas vezes os livros estouram, outras vezes não. Teve uma que um sobrinho meu de Jundiaí, ele é formado em outras coisas, fez primeiro de educação física, depois filosofia, história, foi virar livreiro, né? E adora livro infantil juvenil, não sei porquê. Eu leio quase tudo, você quer um tema que o pai pergunta lá, a gente liga para ele. Livro sobre o cabelo negro para valorizar, qual que tem? Ele manda lá uns 5 para a gente uma vez. Então ele gosta. Aí um dia falou, por exemplo, numa reunião nossa, gente, vocês já viram o Monstro das Cores, aquela Ana Viena, que é da editora Letria, é de Belo Horizonte, pequena, mas ninguém compra. O livro é premiado na Espanha, em mais 3 países, é muito bacana, contou a história lá. Por causa disso,
As 30 lojas compraram, nós pulamos de 100 livros que vendia por semestre para quase 500, no outro semestre o pessoal animou, vendeu 1.000, agora está vendendo 1.400 por mês. E junto levou mais uns 4 livros da editora, né? Olha como o livro já estava lá, era ótimo. O problema é você descobrir, né, que o livro é ótimo e saber falar dele. Então, e é muito também desigual. Nós temos, lógico, funcionários ótimos que vão treinando e vão ficando bons, outros saem entre os novos que não são tão bons. É uma luta essa parte de treinar. A gente divide muito, isso eu acho legal. Tem uma livraria com mais de 4, 5 funcionários, divide por área. Um é responsável mais com a área de humanas, outro para mais a área infantil. Você vê quem que gosta mais daquela área, já tem jeito, e treina ele naquela área. Ele pode conhecer menos que o seu comprador, que é você. Daqui a 2 anos sabe muito mais do que você da área. Ele que arruma, ele que sugere as compras, ele não pode comprar não, mas sugere para o comprador, né? E assim, porque senão se tiver 5 comprando, vira bagunça também. Mais ou menos é isso. Eu acho que nosso negócio é diferente, é muito assim, os donos trabalhando lá dentro, não tem, o cara é sócio, parece que é bom, ganha um pouquinho a mais, 25%, porque não tem custo, mas custa mais barato para a loja, trabalha 10 horas por dia, não é hora extra não. É porque é dono, né? Ganhou lucro, ganha, não ganhou, tira do bolso e paga, quer dizer. Então é mais complicado um pouquinho. Só para fechar, crescemos muito assim também, com mídias sociais, cada época uma, né? Entrando pelo WhatsApp, mas divulgando no TikTok, no Instagram e vários outros. E crescemos no TikTok quando começou, também mérito do pessoal lá, da loja do Miguel, que começou, nós fomos assim considerados pelo TikTok, um prêmio, desculpa, como a primeira livraria relevante a divulgar livros pelo TikTok. Mas também não foi a leitura como um todo, não. Foi uma loja. As lojas, uma faz, outra faz, aí os outros vão copiando e vão aprendendo um com o outro. A leitura é uma junção de muitas pessoas, cada um ajuda no pedaço que é melhor. Por exemplo, se me falar o que é divulgar no TikTok e tal, eu até olho de vez em quando, mas nem tem, não conheço nada. Tem Instagram, nem o WhatsApp eu dou conta de abrir direito, quer saber? Né? Então tá bom, gente. Obrigado aí. Também dá para encerrar desse jeito. A gente vai voltar com você, Marcos. É o seguinte, parabéns pela sua explanação, é um modelo, uma experiência exitosa. Eu gosto quando você fala assim, a gente dá liberdade para os nossos gerentes, né? Ontem, na palestra do rapaz do McDonald's, né? Ele disse que nós não atendemos os clientes, nós temos que valorizar as pessoas. E é por aí, começando com as pessoas que estão dos nossos lados todos os dias. O Alexandre quer fazer algum comentário sobre a fala do Marco? Um minutinho, hein? Eu falei pouco. Não, Marcos, eu queria dizer o seguinte, eu como cidadão brasileiro e como editor, não poderia ser mais agradecido ao seu pai. Eu fico pensando assim, cada filho que nasce, ele vai assim, esse vai abrir 3 livrarias no Pará. Vamos seguindo e ouvir, com certeza, mais histórias de livreiros de sucesso. Você agora, Rui, e o último, Samuel. Vai se preparando. Bom, eu queria contar essa coisa. Eu tenho um irmão e 2 sobrinhos. Eu vou tentar ser rápido, porque não sei se vocês estão sentindo a mesma coisa, mas quando o Ricardo aparece ali, que acende a luz, parece que ele vai dizer, seu tempo acabou. Né? Parece uma entidade. Então, vai ser na hora do Samuel. Então, mas eu vou tentar ser rápido. Tá bom. Bom, Livraria da Travessa, né? Eu acho que é interessante como tem coisas, afinidades, né, com a história de todo mundo. Mas assim, existem várias versões, né? O passado é incerto, mas a Livraria da Travessa começou numa galeria em Ipanema, que era uma coisa incrível, né? Porque era eu, mineiro, como Marcos, vindo de Belo Horizonte, tinha 20 anos. E eu assumi a livraria, que era no subsolo de uma livraria, numa galeria em Ipanema.
aquela galeria do estilo antigo, né? aquela de uma escada rolante para baixo, uma para cima, e aquelas lojas são galerias que hoje em dia tem lojas assim bem rodízio enorme, ali, lojas com dificuldade de se sustentar, né? Na época chamava-se Livraria Muro. Era no subsolo, a última loja tinha assim uns 22 metros quadrados. Então, e eu, um garoto de 20 anos, sem nenhuma experiência de gestão de nada e tudo, ou seja, ela tinha tudo para dar errado, né? E era o que eu ouvia, assim, né? As pessoas falavam... E eu tinha uma coisa, pela minha... Eu acho que esse é o ponto que acho que pode ser interessante para todo mundo saber disso. Eu tinha obviamente, uma empatia, o que era a minha vivência na época, né? Era a época de ditadura, 1975, plena ditadura, governo Médici e tudo, e estava surgindo no Rio o movimento de poesia marginal, alternativa, né? Tem diversas discussões sobre como se deve chamar aquele movimento. E, de alguma forma, aquelas pessoas eram as pessoas que me interessavam, eram os meus amigos de praia, e aquelas pessoas começaram a fazer aqueles livros mimeografados e tudo, e não tinha mercado para aquilo, mas essa livraria, a Livraria Muro, era um lugar onde eles podiam deixar esses livros à venda. A minha vida era um inferno, porque eu tinha que controlar não existia software, não existia nada disso, era um caderninho, mas eu tinha que controlar consignações de poetas absolutamente carentes, em todos os aspectos, inclusive o financeiro. Então, os caras deixavam aqueles livrinhos em consignação para vender. E depois aí eles chegavam, né, fissurados, né, tipo, vendeu alguma coisa, né, eu preciso de algum dinheiro, né, para comprar um baseado, né, precisava. Meu maconha acabou, né, eu preciso comprar tal, não vendeu nada e tal. Aí um dia eu tive uma brilhante ideia, eu falei, fazer o seguinte, eu não vou mais fazer assim, a consignação, porque eu vou ficar louco de controlar isso. Eu vou comprar esses livros, compro alguns exemplares e tal. Piorou, porque eles ficavam loucos para vender. Então, iam sempre na livraria para... Tipo, você não vai comprar mais um pouco? Eu sou, inclusive, personagem da biografia do Paulo Leminski. Olha só, tá vendo como é que tem um lado legal? Na biografia do Leminski, o Toninho Vaz, ele conta que o Leminski falava, vamos ao Rio, pega os livros para a gente vender para o Rui. Então eu sou o personagem do livro, o bandido que falava latim, né, que é a biografia do grande Leminski. Resultou que essa coisa, esse movimento poético foi uma coisa que tomou conta do mundo literário da época, né? Então virou assim, aquela livraria do subsolo, ela virou o point cultural de vivência, leituras de texto e lançamentos, autógrafos, etc., da cidade. Virou história, né? Hoje ela tem qualquer história da literatura nos anos 70, tem muita coisa que estuda nesses movimentos, esses poetas que depois se consagraram, né? Ana Cristina Serra, Leminski, Ari Salomão, Cacaso, toda aquela turma eram frequentadores da livraria, né? E o Ali Salomão era uma figura espetacular, né? Tinha aquele vozeirão, né? Ele me via na rua, assim, no Leblon, anos depois. A Muro já nem era mais lá, já tinha mudado tudo, mas ele me via e ele gritava assim, as catacumbas de Ipanema, que era uma forma dele me homenagear, assim, porque a gente ali era resistência, né,
que acontecia ali. E aconteceram coisas incríveis, assim, né? Por exemplo, né, teve Darcy Ribeiro estava lançando o livro Maíra, né, o grande romance Darcy Ribeiro, Maíra. Então, tipo, isso vai ser um sucesso e tal. Aí a gente arrumou o subsolo lá, preparado para chegar o Darcy. E tinha uma loja em frente, a nossa, que ficava vazia, que o síndico, o seu Federico, eu tinha pesadelos com ele porque pagava aluguel para ele. O seu Federico emprestava a loja. Então a gente montou, para usar nesses grandes eventos, a gente montou a banca de venda dos livros, porque dentro da livraria não dava, né? A gente sabia que havia muita gente, né? Darcy Ribeiro, voltando de exílio e tudo. E quando a gente estava lá preparando ainda, o lançamento era 7 da noite, isso vira 6 e pouco, chega o Chico Buarque. Aí ele chega com aquele cigarrinho dele aqui assim, segura o cigarro assim. O Darcy já chegou. Ele disse, não. Aí a gente ali, paralisado, né, congelado, ele se sentou do nosso lado assim, e ficou ali sentado, olhando o que a gente estava fazendo. E a gente ali preparando o troco, e ele ali com aquele cigarrinho, esperando o Darcy chegar. Bom, enfim, só uma historinha. Mas o que eu acho importante, né, nisso para a nossa questão? Primeiro é isso, né? Cada livraria tem sua história, tem sua estratégia, e não existe uma livraria igual a outra, né, como a gente fala. E nenhuma é substituível, né? Cada livraria. Aí você fala assim, mas a Saraiva, eu sempre defendi isso. A Saraiva é uma livraria de merda, porque não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, gente, tem público que quer aquilo, exatamente aquilo. Tem gente que não vai entrar na travessa porque acha que não, é sofisticado e tal, como é o caso que a Rita contou, de pessoas que falam, não, mas eu não entro na livraria, não me sinto autorizado. Isso é um absurdo, mas é verdade. A pessoa não se sente autorizada a entrar na livraria. Mas na Saraiva, talvez ela se sinta mais à vontade e entre. Então, cada livraria tem uma estratégia, tem uma pegada, e é fundamental que seja assim, né? Você tem que ter a bibliodiversidade total. Então, é muito importante isso, né? Assim, o sucesso da livraria, e é o que move a estratégia da Travessa, é você interpretar o ambiente onde você vai atuar, né? Assim, quem são as pessoas que frequentariam essa livraria, quem é o público aqui dessa cidade, quem é o público desse bairro, o que língua ele fala, né? Como é que eu vou me comunicar com ele, né? O que eu vou oferecer para ele, o que ele vai, qual a experiência que ele espera se ele chegar aqui na livraria. Então, a estratégia da Travessa é essa. Quando as pessoas perguntam assim, mas o projeto da Travessa é ter quantas? Aliás, essa é uma história que o Alexandre fica dando risada, porque um jornalista me perguntou assim, quantas livrarias a Travessa tem, né? Aí, na época eu falei assim, são 10. E ele falou assim, o projeto de vocês é ter quantas? Eu falei, 11. Aí o Alexandre riu tal, e ele fica falando isso que ele disse, que o projeto, ele tem 2 e o projeto dele tem 1. Mas, então é isso, a gente não tem assim, projeto de expansão, a gente vai enxergando essas coisas, né? Eu, por exemplo, agora eu falo, não, agora a gente não vai fazer mais nada, tá bom, chega, vamos tentar administrar isso, porque é difícil pra caramba, né, você administrar uma livraria, talvez seja o negócio mais difícil do mundo. Eu sempre digo que na próxima encadernação, porque livreiro, ele tem encadernação, não tem encadernação, eu quero ser franqueado da Lupo. Porque imagina quantos artigos que a Lupo administra. Tem ali, não sei quantos tipos de meia, não sei quantos tipos de cueca, e cara, acabou. Cara, a livraria, você vê, a Martins Fontes, 200 mil livros, títulos, 200 mil títulos ali, vivos, entrando e saindo novidade diariamente, é um inferno, né?
É um inferno. Agora, por outro lado, você senta ao lado do Chico Buarque e coisa do tipo. Então a gente, na verdade, atravessa isso. Essa mesma livraria, quer dizer, o mesmo espírito que fez com que a gente fizesse aquela leitura do público daquela época, dos anos de chumbo, e se transformasse na livraria que ela se transformou, é esse mesmo espírito que a gente tenta manter, né? De você interpretar ali os lugares onde você está. E a gente vai para esses lugares com uma coisa que eu gosto de falar, que a gente tem os 3 As, né? A gente se pauta pelos 3 As, que é arquitetura. Por que arquitetura? Porque você precisa seduzir, o livro precisa de seduzir o leitor. A pessoa pode nascer, viver muitos e muitos anos, pode viver 100 anos sem nunca ler um livro. É uma vida triste, é uma vida desconectada, é uma vida pobre, enfim. Mas ela não precisa do livro para viver, como precisa de roupa, de comida, de remédio. O livro, ele precisa, o desejo pela leitura é uma cultura, né? Precisa ser cultivado. Então, a nossa missão, a missão da livraria, é desenvolver, provocar na pessoa o desejo por esse troço sedutor, incrível, objeto multissensorial que é o livro, né? Então, a arquitetura é uma coisa fundamental. Você tem um ambiente legal, uma iluminação legal, uma sonoridade a menor possível. Enfim, tem que ser um lugar que você tenha prazer de ir, né? Você fala assim, puxa, o que eu vou fazer hoje? Vamos à livraria, programa, tem que ser um programa. Então, esse é o primeiro A. O segundo é o acervo, né? Então, você tem que ser uma pessoa conectada, a sua equipe tem que ser uma equipe conectada para saber o que oferecer, saber interpretar o desejo do leitor. Uma vez, na livraria, isso aconteceu mesmo, ali na livraria de Ipanema, eu estava ali, assim, meio no atendimento, meio ali e tal, aí um cliente chegou, assim, olhando, aquele olhar de aprovação, de admiração. Aí ele falou assim, puxa, quem escolhe os livros aqui? Aí eu olhei para ele e falei, você. Porque é isso, né? Assim, o que é fazer um acervo? É você interpretar o cliente. O cliente é que vai te dar o que você precisa para você definir o que você tem o que você tem que ter na livraria. E a gente, então, pretende, né, assim, a ideia é que você tenha tudo, né, assim, o livro foi lançado, o livro foi publicado, eu tenho que ter. Tem? Não, talvez não, porque é impossível, né, a gente não consegue, não tem lugar e tal. Mas a ideia, a nossa motivação é de ter tudo, né, que alguém possa desejar, né? Seja livro de um lado, do outro, no meio, a ideia é a gente ter tudo, inclusive é uma coisa que a gente se dedica muito, é a importação também. A gente conversa com o mundo todo, as editoras do mundo todo, para receber livros. Tem uma coisa mais conectada com o que está sendo lançado no mundo, né? E dentro dessa mesma coisa do acervo, você tem que ter uma gerência eficiente, né? Um software de gerenciamento e tudo. A gente investiu muito nisso. Eu acho que funciona bem. O tal danado do controle de consignação. E aos poucos a gente vai aprimorando, aprendendo as dores que tem, né? As vantagens e as dores de ter uma consignação. Então, o gerenciamento é muito importante, né, para você, para essa segunda letra A, né? E, finalmente, o terceiro, que é o mais importante e o
mais complicado, mais difícil, mais caro, que é o atendimento, né? Porque isso significa o seguinte: você tem que ter livreiros, né? Você tem que ter pessoas, né? Isso é a coisa mais cara e mais complicada. Porque se você... Assim, o que é o livreiro? O livreiro, em geral, é um sujeito cheio de opinião, né? Porque se ele não for um cara cheio de opinião, provavelmente ele não vai ser um bom livreiro. E você lidar, você chefiar uma pessoa cheia de opinião, se eu tivesse a Lupo, eu poderia ter funcionários, livreiros, que não dessem tanto trabalho, porque dá um trabalho danado, porque são pessoas que dão palpite, têm ideias, têm opiniões, né? E você tem que administrar isso, porque é a coisa mais importante, a coisa mais gratificante da livraria é isso. Eu sempre falo isso assim, de 9 entre 10 pessoas que me abordam para falar da livraria, falam assim: adoro a livraria. Você é da Travessa? Eu vou sempre lá falar com fulano. Eles sempre se referem a um livreiro, porque esse personagem, né? Alguém que estava falando, acho que foi o Tadeu que estava falando do menino lá da Simples, né? Que anda pelo bairro e é festejado, né? O livreiro é um personagem espetacular, né? É um ser iluminado, né? Igual o Ricardo. E falar nisso, eu vou passar a palavra para o Samuel antes que o Ricardo. Isso, Samuel. Como que a Muro virou travessa? Caramba! Eu sou muito bom de me associar a pessoas, né? Então, a Travessa hoje são 7 sócios, né? Assim, várias coisas. Eu sempre fui bom de me associar. Acho que a Travessa foi construída assim, na medida que eu fui conseguindo juntar o meu trabalho e o trabalho de outras pessoas, né? Mas também dá muita briga, dá muita confusão. Então, da Muro, exatamente essa época do subsolo, essa época da era das catacumbas começou a passar. No início dos anos 80, começou a coisa da abertura política e tudo. Eu tive uma parte dos sócios da Muro, na época, que eram os 4, queria continuar com o mesmo projeto, e eu queria uma loja de rua. Eu queria ir, eu brincava, eu quero ir onde o povo está, sair da catacumba. E aí eu saí dessa sociedade da Muro, eles ficaram lá, eu transferi meu investimento para uma livraria que se chamava Dazipal, que já existia numa galeria lá de Ipanema também, era o mesmo estilo da Muro, eles também tinham esse desejo. A gente se juntou e abriu a Dazipal, ali em Ipanema, em frente onde é a Travessa de Ipanema hoje. Então a gente ficou abriu a Dazipal, foi um sucesso, assim, foi super legal. E uns 2 anos, 3 anos depois, a gente tinha um desejo de ir para o centro da cidade, o centro do Rio aqui, era um lugar incrível, lugar de tradição total, né, de livrarias e tudo, né? E a gente abriu uma filial da Dazipal na Travessa do Ouvidor. A pista na Travessa do Ouvidor. Está chegando. E em determinado momento também eu senti esse momento de que aquela sociedade com a Dazipal já tinha dado o que tinha que dar, e a gente dividiu a sociedade. Eles ficaram com a loja de Ipanema e eu fiquei com a loja da Travessa do Ouvidor. Tinha que mudar o nome, daí... Muito bem, Rui. E aí a Travessa foi nesse ritmo que eu descrevi aqui. Muito bem, Rui. Estamos aí com o horário estouradíssimo. Mas vamos lá, tem uma curiosidade. Gostaria, entre os 4 grandes empresários aqui de livreiros, você tem um diferencial. A Travessa tem um diferencial
Conta para nós rapidinho como é que foi abrir uma loja em Lisboa. Cara, que coisa linda, né? Isso, assim, as pessoas falam assim, mas como que você abriu a loja em Lisboa? Eu falo, não sei. Eu não sei. Assim, eu sei que eu passava... quando você tem filho pequeno, eu tenho um filho que tinha idade escolar e tudo, a gente só podia viajar, ele está aqui nos assistindo, ele é livreiro da Travessa hoje, do Departamento de Importação de Livros. A gente passava muito férias, só podia passar férias, janeiro ou julho. Então, se você ia para a Europa, eu adoro ir para cidades, porque eu gosto de ir à livraria, ver livraria. Então, assim, janeiro, se eu fosse para qualquer cidade na Europa, por exemplo, é muito frio, né? Mas em Lisboa não, o rigoroso inverno de Lisboa tem 8, 9, 10 graus. Então é maravilhoso. Então eu comecei a ir muito a Lisboa. Né? E aí tinha um grupo lá que tinha um empreendimento lá que, você tem que vir para cá, tinha uma coisa lá de multimarcas, você tinha que trazer a Travessa para cá. Eu falei, cara, você está maluco, nunca. Aí, em seguida, apareceu a loja, que era embaixo desse empreendimento, uma loja linda, ali, espetacular. Eles falaram, não, vai vagar a loja. Eu falei, opa, aí já começa a melhorar. E a gente sempre teve, né, um fascínio pelo mercado português. Né? A culpa do pai do Alexandre, que era a editora Martins Fontes, que era distribuidor de livro português no Brasil, que era o meu principal fornecedor lá naquela época da Muro, porque ele vendia livro comunista. E naquela época no Brasil não se podia editar livro de capa vermelha, que dava problema. Né? E a gente fazia de tudo para... Já no mercado português não, você tinha textos marxistas, textos de esquerda e tal, naquela época, após 25 de abril. Naquela época era essa coisa, a ditadura, ela tem uma vantagem, porque fica todo mundo contra, e fica todo mundo no mesmo time. Né? Quando a democracia é muito chata, porque você é obrigado a aceitar diversas opiniões, é muito mais complicado. A ditadura é muito melhor que uma coisa só, quem não quiser leva porrada, acabou. Então, naquela época, a gente, para poder atender essa demanda que existia, a gente importava muito a Martins Fontes, era o meu principal fornecedor, eram as faturas, enfim, daí. O dono da loja, o seu Federico. Muito bem, e assim você abriu a loja em Lisboa, que é um sucesso. Pois é, Vamos E a gente abriu a loja e também foi uma história maluca, porque menos de um ano depois veio a pandemia, né? Então toda uma história muito complicada, mas é uma coisa incrível. Me falaram uma coisa que eu adorei, que acho que resume bem. Casablanca, o filme, Humphrey Bogart, tem o Hicks Bar, né? Que era aquele bar em Casablanca onde todo mundo ia, que o Sam tocava o Again e tudo. Que era aquele lugar onde as pessoas iam atrás de notícia, de informação, de encontrar os outros, né? Brasileiro querendo encontrar brasileiro. Então alguém chegou e falou, Rui, essa livraria parece o Hicks Bar. Isso porque você chega lá, eu, por exemplo, vou para lá, eu falo, não, vou lá, tenho que fazer isso. Eu não consigo fazer nada, porque eu entro na livraria, começo a encontrar gente. E às vezes eu passo o dia inteiro, faço 10% do que eu pensei em fazer. Mas é lindo, né? Assim, é uma coisa disso, assim, não foi uma coisa planejada, não foi temos um projeto além mar, não foi uma paixão, foi uma coisa assim que... E hoje, Rui, ela vende mais livros brasileiros ou portugueses? Ela é rigorosamente empatado, livro português, livro brasileiro e 20% de livro estrangeiro. Muito bem. Obrigado, Rui. Belo depoimento, parabéns
pela sua história, a história da sua travessa. Samuel, agora você, vamos ver a história da vila. Bom, vou tentar usar o melhor possível os meus 5 minutos, que é o que eu tenho, não é isso? 10? Tudo isso? Não. Bom, e aqui acho no mínimo uma sacanagem eu falar por último, né? Depois dessa turma aí, depois do Rui principalmente. Pois é, por ordem alfabética, né? Mas a história da vez assim, eu, diferente então realmente dos meus amigos aqui, dos meus colegas, eu não iniciei a Livraria da Vila, né? A Livraria da Vila já existia há 17 anos, quando eu comprei, 17 para 18, o casal Aldo e a Miriam, talvez alguns de vocês conheceram, eles tinham criaram a livraria em 1985, e então, nesse ano de 2002, meados do ano, quando eu tomei uma decisão pessoal minha de ser livreiro, né? Não é que eu queria fazer outra coisa na vida, né? Como eu falei ontem, né? Eu venho de uma experiência também de 20 anos num varejo de uma empresa familiar e depois de 20 anos tomei essa decisão. Eu sempre fui um apaixonado por livros, por livraria e tomei essa decisão. Se eu tivesse assistido essa mesa antes, não sei se eu continuaria com essa mesma ideia, né? Mas ao contrário. E estou muito feliz, né, quer dizer, com a decisão tomada naquela época, com a concretização desse negócio da Livraria da Vila. Então, estou completando agora, no final do ano, 21 anos à frente da empresa. Aqui comigo, 2 pessoas que estão desde aquela época. A Helena até trabalhou comigo antes, e a Helena, que ainda é, né, super jovem, era uma menina na época, nesse período já estava lá também. E foi assim, também sem grandes planejamentos, o que você quer ser, vai crescer, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Entrei em janeiro de 2003, assumi efetivamente a loja no turbilhão, né, no turbilhão lá dos didáticos, né? Quer dizer, que era, o que é esse tal de didático? Uma loucura, madrugada dentro, né? O Aldo, então, proprietário, ele ficou mais um período para ajudar nesse trabalho, e eu vi aquilo, eu acho que representava, sei lá, 30%, 40% do movimento do ano inteiro. Eu acho que era isso, né? 40%. Meu Deus do céu, né? Quer dizer, imagina se isso começar a mudar, né? Quer dizer, eu me lembro logo de cara, né? Eu fiquei um pouco assustado com a dependência daquele. E, então, poxa vida, aí eu vendo os números, e aí em julho daquele ano, né? Logo no começo, né? Eu falei, pô, era o pior mês do ano. Aí eu me lembro lá com pessoal, eu falei, pô, o que a gente pode fazer? Aí, sei lá, aí tive ideia, bom, onde é que vende em julho nesse estado de São Paulo? Festival de Inverno em Campos de Jordão. Aí, eu acho que elas devem lembrar, né? Quer dizer, pô, pegamos o carro lá, né? Juntamos lá 4 pessoas, sei lá, fomos para Campos de Jordão tentar achar um ponto para fazer um trabalho em julho, né? E achamos lá uma lojinha também, não era no subsolo, mas era num cantinho de uma galeria. Ou seja, havia uma preocupação de como é que a gente, né, vai chegar, né? A livraria estava direitinho e tal, mas o que a gente pode fazer? Nada de abrir filial, não tinha essa ideia. Para mim, a Livraria da Vila, da Fradique, lá a Vila Madalena, eu estava mais do que feliz. No ano seguinte, nós fomos convidados, né, para fazer a Livraria da Flip, que hoje o Rui está lá. Ficamos 9 anos fazendo a livraria, foi um aprendizado, foi uma experiência maravilhosa.
Nesse período, tínhamos aberto já, aí sim, uma primeira filial, e tínhamos sido convidados por um shopping, o Shopping Cidade Jardim, abrir uma loja. Então foi a primeira experiência, alguns erros, né? Como o Marcos falou, sim, tal, e que a gente percebeu muito rapidamente que foi um erro enorme. O tamanho da loja eram 2.500 metros, né? O local que nós estávamos, o próprio shopping naquele início, hoje ele é um shopping que vai muito bem, nós não estamos mais lá. E rapidamente, né, muito antes dessa crise toda aí no mercado, a gente precisamos diminuir essa loja. E foi nosso primeiro movimento de diminuição. Saímos de 2.500 para uma loja de, sei lá, 400 metros quadrados, alguma coisa próxima disso. O JK Iguatemi não veio nessa ordem, mas foi outro erro nosso, que abrimos uma loja lá de 1.700 metros. Mesma coisa, né? Não é para a gente. Diminuímos a loja, todas essas movimentações tiveram apoio do empreendimento. Fomos para uma loja também bem menor, 400 metros, 300 e tantos metros, numa localização muito melhor, e que foram experiências que se mostraram corretas, né? Quer dizer, a venda por metro quadrado, o estoque, a quantidade de pessoas e funcionários, o controle, né? Tudo se mostrou mais favorável. Mas não foi um conhecimento, uma decisão científica, né? Pô, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Apenas foi uma percepção do que nós não somos exatamente, né? Quer dizer, então, ter lojas grandes não é a nossa realidade, não é a nossa cara, né? E aí até coloco assim, se falar, poxa, mas depois desses anos, qual que é a grande modelo de negócio, o tema até aqui da mesa, nós estamos falando, eu diria o seguinte, né, quer dizer, o que eu aprendi mesmo, e tentando encurtar, estou vendo que o Vitor vai ficando nervoso, assim, é ser coerente com aquilo que você pensa e acredita. Isso eu acho que talvez foi um bom aprendizado, né? Quer dizer, então não adianta você querer ter um espaço infantil legal, se no fundo você não gosta de criança, ou se você se incomoda com o barulho das crianças, ou se fica tenso de ver como as crianças manuseiam os livros e tal, né? Se você acha que não deve levar o livro para o café, não permita isso. Se você realmente sofre, né, com o livro que vai inevitavelmente cair café, ou guaraná, ou suco lá nele, não permita que aconteça isso, né? Quer dizer, e são exemplinhos, talvez bobinhos, mas que na verdade te dá a tranquilidade de você, bom, deixa eu seguir meu caminho dessa forma. Você vai descobrindo esse caminho, né? Nós tivemos mudanças ao longo desses anos, né? Enxergamos uma maneira de como deveríamos seguir. Não tínhamos nenhuma expectativa de abertura de lojas da maneira como aconteceu, né? Então, o Rui brinca um pouquinho, pô, tem tantas lojas, quantas lojas, quero ter mais uma, né? Tenho 10, quero ter 11. Nós chegamos nas tais 10 no final de 2019 e aí um pouco com a experiência parecida com a do Marcos, nós tomamos uma decisão em função, nosso crescimento sempre foi orgânico, né? Quer dizer, assim, as pessoas, olha, por convites, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer as contas, ver se é viável e ver se as contas que nós fizemos, inclusive de valores, fazem sentido para aquele empreendimento, né? E durante a pandemia, alguns desses empreendimentos que eram... nós
sempre sonhávamos em estar presente, né? Eu, Shopping Eldorado, Shopping Morumbi, Center Norte, enfim, foram acontecendo, né? E aí, o que a gente faz, né? Quer dizer, lojas fechadas, enfim, né? Dentro do conceito, né, do que eu chamo de ousadia com o pé no chão, porque precisa ter uma certa ousadia, mas você saber que aquilo vai ser pago, né? Que você vai poder dormir tranquilo, sem com uma preocupação de, não que não faça eventualmente dívida, mas que ela será paga, como já, eu acho que vou bater nessa aqui, que o Rui bateu nessa aqui, deve ser melhor, o que o Rui faz, isso eu faço. E então não temos hoje mais a dívida, e a decisão, qual foi no fundo? Falou, olha, essa crise, essa pandemia, como todo mundo falava, vai passar, né? Mas a tradução desse vai passar, falou, tá bom, e depois que passar, se a gente tomar essas decisões, nós vamos estar mais bem posicionados, vamos dizer assim, no mercado. Ou seja, acreditando que isso realmente é temporário, vamos estar numa posição em lugares que nós não estaríamos antes e vamos perder esse momento, não vamos estar depois. Foi essa decisão que levou a gente a ter, então, o final da pandemia com 18 lojas, né? Foi um crescimento. Eu concordo com o Rui, esse exemplo que ele deu da cueca e da meia, é um exemplo realmente fabuloso. Mas não é bem assim, não. Se você entrar numa Lupo, para mim, pelo menos, já me confunde todo. Eu quero perguntar, cueca tradicional ou é samba canção, né? Eu já fico sem saber o que falar. Eu falo, puta, é que nem abacaxi, quando o cara pergunta lá, com raspa ou sem raspa, né? Os caras perguntam de uma forma, meu Deus, não sei, o senhor decide por mim, meu amigo. Então, a livraria, claro que com os estudos, com o Flávio, como falou hoje dos metadados, deixo isso para os universitários, e vai indo, Eliana e Helena à frente, né? É evidente que nós pensamos muito em cada decisão, que nós fazemos muitas contas, erramos, eu contei aqui 2 erros que acabam custando, né? Mas a correção deles, eu acho que para nós é mais importante, né? Seja por fechamento de loja, seja por mudança. Então, podemos, as decisões que nós estamos tomando, elas têm se mostrado corretas em vários aspectos, podemos ter errado em outras, né? Mas o que nós temos sempre é essa preocupação com o resultado final, vamos dizer assim, né? Quer dizer, o Rui, quando falava em alguns pontos, sinceramente, né, fala assim, é o que nós acreditamos. Talvez, estamos falando, então, o que nós julgamos da arquitetura, do atendimento ou do acervo, da maneira que, como nós fomos construindo as lojas, e faz um certo tempo que a gente tem essa preocupação de cada loja ter o seu mix, claro, a gente também, mais uma vez, a gente tenta acertar naquele mix, e muitas vezes essas decisões precisam de correções, mas é o que a gente procura fazer. Então, tem lojas tem todo sentido ter um certo tipo de livro, tem outras lojas que não faz o menor sentido, que isso não vai ser bem aceito ou bem recebido até pelos clientes, né? Procuramos acertar o máximo possível nisso, né? Eu acho que é isso, muito mais preocupado até com o horário. Um bate-papo aqui seria sempre uma roda muito agradável, mas precisamos encerrar. Nós temos, vocês, né? Nós livreiros temos tantas histórias, se deixar a gente fica o resto da noite conversando, e só experiências bacanas. Nesse caso, eu já descobri o seguinte, todo mundo que termina falando muito obrigado, todo mundo aplaude. Se o cara não fala nada, ninguém aplaude. Então, muito obrigado. Muito bem, Samuel.
Estamos indo para o encerramento desta mesa. A convenção ainda não terminou, temos coisas ainda para acontecer, mais um pouquinho, mas o Alexandre tem um recadinho para dar para vocês sobre 2 livros. A primeira coisa que eu queria falar é que eu imagino que vocês concordem comigo. Eu ficaria aqui verdadeiramente mais algumas horas ouvindo essas muitas histórias. Estava fazendo uma conta aqui, são 109 lojas, 18 lojas, 14 lojas, 2. Um dia eu terei uma. Brincadeira, de maneira nenhuma. Fechar uma livraria hoje para mim seria um pecado. Oi? E 5 lojas. Pois é, poxa, soma aqui. A minha contribuição é a mais importante. Mas olha, realmente um super prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui com esses livreiros maravilhosos. Eu acho que são histórias verdadeiramente emocionantes, porque mostram que, apesar de todos os problemas, tem gente aí competente, séria, criativa, trabalhadora e tal, tocando o barco para frente. Porque acreditem, aqui temos vários livreiros na plateia, não é fácil. Não é fácil e não tem sido fácil. Eu acho que as coisas estão mais difíceis. Nós passamos aqui esses 2 dias falando sobre essa questão da Lei Cortês, falando sobre os abusos do mercado, falando sobre o comportamento das editoras, que são, obviamente, nossos principais parceiros, mas que, lamentavelmente, também têm agido de uma maneira que não colabora com o crescimento e o fortalecimento do mercado. Falando sobre as feiras universitárias, com esses descontos abusivos. Os desafios são muitos, né? Num país continental, num país em que a maior parte da população não tem acesso ao livro, não tem acesso à educação, não tem acesso às livrarias de uma maneira geral. Não falo por mim, mas certamente falo por eles, são heróis. Eu, mais uma vez, ficaria aqui muito tempo ouvindo as histórias que eles têm para contar. O Vitor está pedindo para que eu fale aqui, mais uma vez, esse livro, na verdade, é um livro que foi publicado pela Ateliê Editorial. O título do livro é Bibliodiversidade e Preço do Livro. Tem textos aqui de várias pessoas, que é um livro que foi publicado por ocasião de um simpósio que foi feito na USP para discutir essa questão da Lei Cortês. Esse livro estava sendo distribuído por nós, pela Minerva Martins Fontes, mas a essa altura a gente tem um número pequeno de cópias. Eu acho que o que interessa aqui para falar agora sobre esse livro é o seguinte: nós temos de fato uma luta importante, que é fazer esse projeto de lei ser aprovado no Senado brasileiro, e a gente conta com todos vocês. Nós falamos ontem de reverter aqueles votos no Senado, mas mais importante do que a reversão desses votos é a gente fazer esse trabalho corpo a corpo. Qualquer pessoa que vocês conhecerem, que conhece um deputado, que conhece um senador, vocês se conhecerem um deputado, um senador, é muito importante estar levando a informação da importância do fortalecimento das livrarias e a importância de que esse projeto de lei seja aprovado. Eu acho que era isso, né, Vitor, que você queria que eu falasse, lembrar mais uma vez sobre esse assunto. E eu falei também aqui, acho que já foi hoje de manhã, já não lembro mais, em relação a essa questão das editoras. Acho que os livreiros têm que estar no dia a dia conversando com as editoras, conversando com os representantes das editoras, para que as editoras se juntem a nós nessa luta por um mercado mais forte, porque eu falo isso muitas vezes, estamos todos no mesmo barco, editores, livreiros, distribuidores. Quanto mais fortes estiverem as livrarias,
mais fortes estarão as editoras, distribuidoras, os gráficos, e a gente tem que trabalhar para isso, né? Então, acho que tivemos 2 dias muito legais, com discussões aqui muito frutíferas. Eu fico feliz de ter participado aqui desse encontro. Eu sei que a gente ainda tem mais umas coisinhas aqui para encerrar, né? Vitor, obrigado aí pela mediação. Obrigado. Estamos juntos, continuamos juntos. Alexandre. Obrigado, Rui. Obrigado, Samuel. Obrigado, Marcos. Parabéns pelo evento. Parabéns e obrigado a vocês todos.